e é onde nós vamos ficar por enquanto. Aqui em Mateus, no capítulo 17, é no verso 22 que a gente lê o mesmo texto de Lucas e de Marcos. E diz: curou o menino, mandou todo mundo embora, muita gente dizendo que coisa majestosa, que maravilha, que daqui para cima não pode ter caminho para baixo. Ele já atingiu esse nível de majestade suprema e sublime, e dessa glória ele não retrocederá. Aí o texto prossegue e diz, reunidos, o texto de Marcos diz, passando eles pela Galiléia. Aqui é reunidos na Galiléia, em algum lugar, entre o Monte Hermon e o Mar da Galiléia, o Lago de Genezaré e Cafarnaum e as cidades circunvizinhas, em algum lugar ali, no meio daquele caminho, eles pararam. E Jesus começou a ensinar, tipo assentados em algum canto, em alguma grama, em alguma sombra. Só Jesus e os 12. E diz, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Vai acontecer e não vai demorar, por falta de aviso e de aprazamento relativo, é que eles não podiam ser surpreendidos porque Jesus foi repetitivo. E então, quando ele for entregue aos homens, os homens, o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Aí preste atenção, então os discípulos se entristeceram grandemente. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Aqui tem uma palavra final que nos ajuda a entender um princípio cognitivo importantíssimo. Quando a tristeza é muito profunda, ela tem um poder extraordinário de produzir bloqueios de entendimento. Você nunca viu isso? Na sua vida, na sua família? Eu sou pastor, então eu gastei a vida, até o dia de hoje, ouvindo gente, drama humano, aos milhares, milhares e milhares. Meio século de angústia humana, todo dia, todo dia, todo dia. E uma das coisas que você constata é aquele processo de negação da verdade. O negacionismo, que a gente já viu aqui no Brasil, a manifestação coletiva de praticamente metade de um país inteiro cair no negativismo absoluto. E mesmo que chegasse um anjo do céu com uma vacina de Covid-19 dizendo essa aqui foi fabricada nos céus dos céus, pelos anjos, e eu vim trazer a fórmula para vocês ficarem curados dessa doença, eles iam dizer, não, nós te repreendemos em nome de Jesus, porque aqui nesse braço nós não vamos admitir isso. E aí, de repente, você vê milhões de pessoas. Tanto é que, por exemplo, quem mais morreu de Covid, estatisticamente falando, foram os pastores. Que eram os que diziam que no bracinho que mamãe beijou, vacina contra a Covid não vai entrar. E morreu mais do que todo mundo. Eram os que andavam sem máscara, eram os que diziam que não iam fechar a porta dos seus templos, que chamavam todo mundo para ir em desobediência às autoridades públicas e aos princípios da ciência. E o segundo grupo que mais morreu, estatisticamente, durante a Covid, por causa do negacionismo, foi o povo crente, que foi às igrejas. Aprenderam alguma coisa do que lhes aconteceu? Não.
continuam sem entender, continuam com o mesmo bloqueio, com o mesmo empedramento cerebral e cognitivo, não aprendem. Porque é algo que eles não querem e, além de tudo, é algo que os entristece. Na Covid era tipo assim, não, é a chance que nós temos de provar para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, para os nossos amigos e para o mundo inteiro que nós somos o povo especial de Deus, como viu Silas Malafaia insinuar isso para o povo, que nós somos o povo especial de Deus e que Covid na gente não. É que esse povo aí é incrédulo, mas na gente nós temos um campo de força. Nós somos os discípulos, nós somos os escolhidos, nós somos os dizimistas, nós somos os louvadores, nós somos os que sustentam Deus no mundo. Nós somos as colunas de Deus, sem nós Deus cai na terra. Deus não subsiste no planeta se não houver a nossa insistência em botar a nossa grana, o nosso testemunho. Nós somos diferentes, esse vírus não chega na gente. E aí, olha só o que aconteceu. Mas não querem admitir, até o dia de hoje você mostra a estatística, esfrega assim, ó. Esfrega da cara de todo mundo, mas eles não querem acolher até o dia de hoje. São dados, são números, mas não querem. E aqui no caso da descrição feita por Mateus, uma das razões para eles não aceitarem o que Jesus dizia é que aquilo lhes entristecia o coração. Isso é muito forte. Eu vejo no curso da minha vida, e vejo hoje, todo dia, vejo nos comentários de posts que eu faço, aquela multidão, amém, 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 amém. Aí de repente entra um gaiato lá, e me dá pena, me dá dó daquele tipo de alminha, que você vai ver, é o mesmo perfil. Se você clicar em cima, for ver lá quem ele é o mesmo cara que não publica nada, só segue para ficar perturbando e dando a opinião dele longa, falando as mesmas besteiras e acusando os que te veem diferente de serem cegos, que não enxergam como você é herege. E não adianta. Tem alguns que chegam, como eu li um hoje de manhã, disse: tudo que você falou tá certo nesse post, mas eu não aceito. E você não adianta nem perguntar por quê, porque ele não aceita, ele não gosta daquela mensagem. Toda baseada em Jesus, no Evangelho, no que ele disse, no que os apóstolos disseram, com evidências e evidências neotestamentárias, mas eles não aceitam. Porque eles aceitam só Moisés, eles aceitam só o Velho Testamento, eles aceitam só a punitividade de El, de Javé, de Jeová, do Senhor dos Exércitos, do Senhor dos Cacetes. Agora, do Cristo da misericórdia, da graça, do acolhimento e da misericórdia, não. É bonzinho demais, eles não são bons, por que eles vão querer um Cristo bom? Eles são maus, como é que eles vão poder querer um Cristo cheio de misericórdia, de bondade, de misericórdia, de compaixão? Quando eles dizem não ao Evangelho e dizem sim à lei dos apedrejamentos e das proibições do Velho Testamento, eles estão fazendo uma declaração de quem eles são. De como a piedade de Jesus não tem lugar na alma deles. Eles não gostam de perdão, de amor, de compaixão, de misericórdia, de inclusão, de bondade, de hospitalidade, de acolhimento, e chamam de miseráveis os que precisam disso. Então eles têm mais é que ficar lá com Moisés e escreveu, não leu, pedrada comeu.
Agora você lê o Evangelho e diz, meu filho, foi Jesus que diz. Ele diz, pois é. Mas você não entendeu, tem que comparar isso com Moisés, tem que fazer uma média ponderada, senão fica bonzinho demais. Aí quando você fala que Deus é amor, Deus é amor, mas é também justiça. Como se no amor não existisse justiça. E como se na verdadeira justiça não tivesse que haver amor, porque justiça sem amor se transforma em justicismo iníquo, perverso e diabólico. E amor carrega justiça. Porque na mais extrema de todas as manifestações da manifestação da justiça no amor, o amor não podendo justificar perante os homens o que o ser humano equivocado fez, o amor faz o que Jesus fez com um dos malfeitores ao lado dele na cruz, não podendo dizer, não, ele nunca fez nada, porque ele fez sim. E Jesus não passa pano para essas coisas. Mas ao mesmo tempo que não passa pano, ele passa o sangue. E diz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O amor dele justifica aquele que crê nele, que diz, eu não mereço nada de ti. Mas eu creio que tu levaste, por causa da cruz, tu levaste os meus pecados. E eu estou perdoado, e eu estou morrendo ao lado do santo, do justo e do puro. Lembra-te de mim quando tu vieres do teu reino. Lembra-te de mim, Jesus. O homem diz, expectações de uma graça na qual ele não foi doutrinado, mas que brotou como geração espontânea do Espírito Santo no coração dele. E Jesus então volta-se para o lado e diz, hoje mesmo, hoje, enquanto o sol estiver se pondo aqui, tu estarás comigo no paraíso. Agora, eu queria deixar uma pergunta para você. O TikTok aqui já acabou, já foi embora. Eu estou com o meu público real, que é o da plataforma do YouTube. E eu queria dizer o seguinte, tome cuidado com aquilo que você, aprendendo no Evangelho, deixa você triste. E aí eu concluo dando 1, 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, eu já conheci gente que me amava loucamente. Aí, toda vez que tocava num determinado assunto comigo, eu respondia as mesmas coisas. Era gente que tinha dificuldade de perdoar. Perdoar pai, perdoar irmão, perdoar gente da antiga igreja, perdoar quem quer que tivesse molestado a pessoa. Aí eu contava a história, por exemplo, do filho pródigo. Aí quando terminava, eu via a pessoa baixar a cabeça. Teve uma vez que eu vi a pessoa, inclusive, chorar. Dizer, ai, desculpa, meu pastorzinho querido, mas eu não consigo aceitar essa parábola. Esse negócio do filho que ficou em casa trabalhando, tem toda a razão. O pai não podia ter aceito aquele outro que foi embora, torrou a fortuna toda da família, agora volta e o pai põe um anel no dedo, manda matar um novilho cevado, veste-o com a melhor roupa, contrata a melhor banda da cidade, manda dar uma festa, começam todos a dançar. É claro que o filho que chegou do campo, que estava trabalhando, ficou com ódio, com toda a razão. Eu dou razão àquele filho, não dou razão a Jesus nessa história, não. E chorava de tristeza. Mas vocês vejam como às vezes tem coisas
profundas plantadas no coração da gente, que nem o evangelho, sendo de Jesus, arranca da pessoa. Nem admitindo que aquilo vem de Deus, a pessoa se dispõe a se curvar e a acolher. Como também já vi gente que, por exemplo, com todo amor e respeito por mim, mas toda vez que me ouvia pregar naquela parábola dos trabalhadores na vinha, em que o dono da vinha ou do campo foi e contratou o primeiro grupo às 6 horas da manhã, que era a hora de começar o trabalho no nascer do sol naquele tempo. Aí depois voltou às 9 horas da manhã e viu um outro grupo solitário na praça, desempregado, contratou também esse outro grupo. O único grupo para quem ele prometeu um salário de 1 denário pela jornada daquele dia de trabalho foi o primeiro, às 6 da manhã. Às 9 horas da manhã ele já não disse nada. Querem trabalhar? Não querem perder o dia? Vão lá para o meu campo que no final do dia vocês vão ser pagos, mas vão trabalhar. Aí quando deu meio-dia, lá vai o dono de novo do campo até a praça da cidade, encontra outros desocupados e diz: querem trabalhar? Aí os do meio-dia dizem: queremos, então vão que vocês vão ser pagos. Aí ele volta às 3 da tarde. Faltavam 3 horas para terminar o expediente. Encontra mais um grupo. Querem trabalhar? Eu remunero vocês. Vão lá para o meu campo. Não interessa o tempo que sobrou. Vão que eu vou tratar vocês de maneira adequada. E lá foram eles. Aí quando deu 5 horas da tarde, 1 hora para terminar o expediente do trabalho, o dono do campo disse: eu vou ver se tem alguém. Aí ele correu até a praça, chegou lá e ainda tinha um grupo de gente desocupada que estava por ali à toa. Disse: pelo amor de Deus, ainda falta 1 hora de sol. Vocês não querem trabalhar antes que o sol se ponha? Não querem trabalhar no meu campo? Eu vou lhes pagar o que seja apropriado, vão. E eles foram. Quando deu 6 da tarde, o dono do campo chamou o seu gerente e disse: olha, está aqui o dinheiro, o saco de dracmas e dracmas. O dinheiro não era papel, eram umas patacas que eram equivalentes a tanto X e Y, conforme as unidades de valor, as unidades monetárias do primeiro século, estabelecidas pelos romanos. Pois bem, está aqui, pode pagar todo mundo. Começando pelos que iniciaram primeiro às 6 horas da manhã. Aí, disse: não, vamos fazer o seguinte, começa com os últimos. Os que chegaram a 1 hora atrás, deixa os que chegaram primeiro por último. É aquela velha máxima de Jesus que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Pois bem, aí chamaram os que tinham trabalhado só 1 hora, 1 horinha. Venham aqui. Aí eles chegaram lá e o que eles receberam? Eles receberam uma pataca de 1 dracma, que tinha sido o que o dono do campo tinha prometido pagar a jornada inteira do dia para quem ele contratou às 6 horas da manhã. Peguem aqui e levem essa dracma. Aí chamou os das 3. Aí 1 dracma. Aí os que tinham chegado às 6 disseram: opa! Se quem trabalhou só 1 hora ou só 3 horas recebeu 1 dracma,
Ele contratou com a gente e prometeu nos dar uma dracma, mas é claro que quando chegar na nossa vez, se a gente levar em consideração que quem só trabalhou uma hora ganhou uma dracma, quando chegar a nossa vez, nós vamos ganhar 8, 9, 10 dracmas. Aí os pagamentos foram feitos, chegou a vez do primeiro grupo e eles também ganharam apenas uma dracma. E aí ficaram com ódio, se transformaram num sindicato, reclamaram contra o dono, isso é injustiça da tua parte. O cara disse, escuta, isso aqui não é funcionalismo público. Aqui é iniciativa privada. O dinheiro aqui é meu. Se eu começar a querer rasgar dinheiro, o que vocês têm a ver com isso? Se eu decidir ir aqui para a margem do Mar da Galileia e pegar uma pataca, um saco de dinheiro e jogar todo no meio do Mar da Galileia, que mal eu estou fazendo a vocês especificamente? Eu não prometi que daria a vocês uma dracma? Pega o que é teu e vai em paz. Eu estou te pagando o que eu combinei contigo. Agora, se eu quero fazer do que é meu o que eu desejar, o que vocês têm a ver com isso? E aí eu encontro essas pessoas que quando ouvem essa parábola entram em crise. É gente que me diz chorando, pastor Caio, eu não consigo, eu aceito Jesus em tudo, mas parábola do filho pródigo, a parábola dos trabalhadores ali na vinha, com aquela disparidade de pagamentos, eu não aceito aquele argumento. Não aceito. E choram. E você diz, mas meu filho, foi Jesus que ensinou, porque a graça é assim. A graça não leva em consideração o teu tempo de serviço. A graça leva em consideração o teu acolhimento da promessa de Deus. A graça opera segundo a promessa, a tua fé na promessa. E não o débito de Deus para contigo. Quem opera na base do débito é a lei de Moisés. A graça de Cristo opera na base da fé na promessa. E quem trabalhou mais se tenha por privilegiado, por ter passado mais tempo trabalhando para Deus. Quem chegou no fim do tempo, como aquele malfeitor da cruz, que não teve tempo para nada, a não ser ouvir Jesus dizer, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A graça é dele, ele faz o que ele quer, com alguém que olhou, viu Deus nele, creu na promessa e na misericórdia, pediu bondade e recebeu bondade. E o que você tem contra o amor de Deus? Mas eles baixam a cabeça e choram entristecidos. E assim eu poderia contar vários outros casos de gente que eu vejo no mesmo estado e se entristeceram grandemente. Porque alguma coisa viola o script da deformidade de caráter, da cultura paterna, severa, dura, das obediências às leis que foram impostas. Eles se submeteram anos e anos e anos e anos, aquele pastor, aquele grupo, aquela religião, e agora chega alguém como eu pregando a graça de Deus, que eu faço isso não de agora, mas tem 51 anos que eu prego a mesma mensagem, e os legalistas ficam com raiva. Porque todo legalista determina que ele vai escrever o script do que Deus vai ter que cumprir. E como vem Jesus e viola todos os scripts em nome do amor, eles se entristecem profundamente, eles se bloqueiam e eles não entendem, eles escolhem não entender, eles escolhem não acolher, eles escolhem não aceitar, eles escolhem se impedir de compreender. Porque se eles aceitarem, eles vão ter que praticamente se virarem do avesso. Tão doentes
e empedrados e marmorizados que está o coração deles pela obstinação daquilo que nem diante de Deus eles querem trocar e nem aceitar e acolher como verdade. Senhor Jesus, eu te invoco, eu te invoco, eu te invoco, pedindo que o teu Espírito nos tenha ajudado a entender quem somos e como nós não somos diferentes, como as mesmas sutilezas, as mesmas membranas impenetráveis, os mesmos bloqueios, as mesmas blindagens, soldagens, as mesmas carapaças, os mesmos impedimentos cognitivos estão no nosso coração também. E é isso que nos faz seletivos. E é isso que nos faz escolher o que a gente quer do que Jesus ensina. E rejeitar o que a gente não quer acolher. A gente quer teologia do domínio, teologia da prosperidade, da confissão positiva, das muitas propriedades, das riquezas, da dominação sobre o nosso país. A gente quer uma proteção que só nós que frequentamos clubes eclesiásticos tenhamos e ninguém mais no mundo, que morra o mundo inteiro, como só nós é que vamos ser arrebatados para não vermos as tribulações que virão. Só nós. E não adianta Jesus dizer outra coisa, porque nós já aceitamos a nossa doutrina como sendo aquela a qual Deus tem que se submeter, e nós não vamos abrir mão do que desde pequeno nós acolhemos. Mesmo que Jesus explicite outra coisa, o nosso coração não consegue botar isso para dentro. Por favor, ajuda-nos a nos enxergarmos e a termos a coragem de acolhermos essa tua palavra, é o que eu te imploro. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém e amém.